Oi, tudo bem? Você é dono de buffet, catering ou tem uma empresa de eventos? Esse lugar é para você, esse canal é seu. Foi construído para que juntos a gente pudesse apoiá-los e também a evoluir o negócio de vocês, a prosperar o negócio, para que a gente consiga ter cada vez mais dinheiro no bolso. Hoje a gente vai falar sobre precificação, um tema super sensível, mas eu prometo, é simples. Eu dou risada porque parece que não é, mas ele é simples, tá? Eu quero falar com vocês de maneira clara, mas também ativa, com ações práticas, para que você saia daqui e já consiga entender, diagnosticar o que, que eu faço de errado na minha empresa hoje, o que está dando de errado na minha empresa hoje, como que eu posso corrigir, qual é o próximo passo, tá bom? Eu sou Laís Neves, para quem não me conhece, eu trabalhei muitos anos no setor financeiro e há 2 anos eu venho me aventurando nesse setor especial, que é o setor de eventos. E junto com a nossa empresa, a MeUp, a gente vem trazer apoio tecnológico, apoio educativo para que esse setor que já é enorme no nosso país fique ainda melhor. Bom, voltando ao tema, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre precificação. Bom, vamos lá. Precificação. A gente trouxe essa pauta hoje porque a cada 10 conversas que eu tenho com os fornecedores, 9 eu encontro algum problema relacionado à precificação. E isso, gente, é muito sério. É um tema que pode definir se a sua empresa vai sobreviver ou não. Isso é muito sério. Você, como dono de empresa, dono de um buffet, você precisa olhar, você precisa investir o seu tempo para entender o que, que eu estou fazendo de errado. E aqui eu vou te falar 5 coisas que eu mais pego durante as minhas conversas, 5 práticas, 5 erros de precificação que podem ser que sejam inocentes, sejam tranquilos ou comuns, todo mundo faz, mas você não pode fazer mais. Você que é um dono de buffet, que quer se destacar, que quer ser diferenciado, que quer permanecer com essa empresa, você não pode mais cometer erros como os que eu vou trazer por aqui, tá? Obviamente existem outros inúmeros problemas, mas eu quero simplificar trazendo 5 grandes e mais complexos problemas que eu vejo nesse dia a dia com os fornecedores de eventos. E não tem como a gente falar sobre isso sem antes trazer um dado super importante do Sebrae, que mostra que em até 5 anos, gente, até 5 anos, 80% das micro e pequenas empresas do nosso país vão fechar as portas. E isso acontece, quase a metade, 48% acontece por 2 problemas: descontrole de caixa e gestão financeira. Não tem como, gente. Preço, ele abraça esses 2 problemas. Então, se você está precificando errado, você também está tendo problemas nesses 2 quesitos. Pode ser que você hoje não enxergue. Não, tá tudo bem. Eu tenho lucro. Eu consigo fechar a festa. Não significa que você realmente tenha lucro e não significa que você não tenha problemas financeiros. Então, a gente vai falar aqui, vem comigo. A gente vai fazer de uma maneira muito prática. Eu vou abrir até aqui o meu note aqui para a gente conseguir colocar todos os pontos juntos e depois você printar bem bonitão ali o que, que a gente falou, levar, imprimir, tirar print e colocar em ordem prática o passo a passo de como você pode fazer melhor no capítulo precificação. Bom, vamos lá então começar. Aqui
eu vou listar os 5 principais erros de precificação dentro de um buffet, lembrando que esses erros foram captados durante as nossas conversas com os fornecedores parceiros da nossa plataforma MeUp, que é a tecnologia focada em tirar a manualidade do fornecedor de eventos, trazendo inteligência artificial, trazendo inovação. E durante essas conversas, a gente observou um problema importante relacionado a preço do menu. E trazemos aqui os 5 principais e também mais preocupantes problemas que a gente vê na hora da precificação. Queremos compartilhar com vocês não só esses problemas, mas como resolvê-los de maneira prática e simplificada, tá bom? Então, embaixo desse tapume, a gente encontra os 5 erros, então fica com a gente, não perca. Tem uma surpresinha no final também que eu quero deixar de presente para vocês. Então, bora lá. Vamos lá, galera. O primeiro problema, né? O primeiro erro que a gente percebe dentro dos buffets, ele está relacionado na verdade, com um ponto que, na maioria dos casos, vocês acham que é uma oferta de valor, né? Então, eu tenho muitas quantidades porque o cliente ele tem várias opções. E na verdade, isso fala ao contrário da sua marca, tá bom? O primeiro problema relacionado à precificação é um erro de muitas opções de cardápio. Muitas opções. Eu peguei um fornecedor essa semana, ele tinha 22 cardápios. E ele falou que toda semana ele gerava um cardápio novo. Ok, quando você entende que a sua proposta de valor é ter essa flexibilidade, então todo mês um cardápio diferente, e você banca isso, tipo, tô precificando certinho todo mês algo, ou você tá parecendo um buffet extremamente confuso, tá? E tem muitas opções de cardápio, gente. Ele mexe em dois pontos assim clássicos. Ele mexe na sua marca. Então pensa que você está num restaurante que oferece churrasco, massa e sushi. O que você vai pensar? Inconscientemente a gente pensa, putz, o que esse restaurante faz bem? Ou ele é genérico em tudo? E você precisa ter especialização. Os restaurantes que você mais gosta é porque ele tem uma determinada especialização. Ele tem um carro-chefe. Eu vou ali por conta da carne, eu vou ali por conta da massa, eu vou nesse japonês porque ele é o melhor. Então, o buffet ele tem que ter essa mesma diferenciação, porque a sua especialidade é o que vai gerar confiança. Então, se você é muito bom em fazer massa, fica com a massa, porque tem muito mercado de massa. Se você é muito bom em churrasco, em carnes, fica. Tem muita oportunidade em carnes. E se você quer comida brasileira, você quer um menu um pouquinho mais amplo, foque em comidas brasileiras, mas seja muito especializado. Saiba qual é o seu carro-chefe na categoria Brasil, tá bom? E um segundo problema que a gente vê aqui é o custo do seu produto, a sua margem. Então, o que acontece? Hoje, a maioria dos buffets que a gente conversa, ele espera o evento ser fechado, ser pago para fazer compras. E, na verdade, isso é um erro muito, muito. Ele é fino, ele é sensível. Por quê? Porque você não pode deixar com que o evento defina o que você tem que comprar. Você tem que ter visão clara da sua média de eventos por mês, qual cardápio tem mais demanda, para que você consiga entender o quanto que você precisa comprar de cada coisa com antecedência, tá bom? Então, se você entende que cada cardápio é uma lista de ingredientes totalmente diferentes, você precisa, né, claramente esperar o evento realmente ser pago para você realmente
ir lá no mercado, enfim, ou no seu fornecedor comprar dele. Por isso que a gente fala, tenha cardápios que se conversem, que se conectem. Se você tem tomate em um, tenta ver como você consegue colocar nos outros dois. Se você tem carne vermelha em um, vê se você consegue aproveitar em mais outro cardápio. Por quê? Porque assim você controla a sua lista de compras e você consegue chegar no seu fornecedor e falar, ó, agora eu consigo comprar muito mais produtos porque eu consigo ter previsibilidade de compra. E aí o fornecedor vai passar um filé mignon de R$ 69,90 para R$ 59,90, tá bom? E isso é o que te traz margem. Então aqui você percebeu, você conseguiu R$ 10 por quilo de margem. Então, esse valor você não vai dar desconto para o cliente, você vai manter o seu preço e você vai conseguir ter margem otimizada para o seu evento, tá bom? Então, a nossa dica aqui meu celular apitando aqui, desculpa, gente. A nossa dica aqui crie cardápios que reforcem a sua especialização. Então, analise no que vocês realmente são bons, aonde e qual cardápio vem os melhores feedbacks. E, putz, para melhorar, crie esse cardápio, tem esses cardápios que tenham os insumos base similares, para você conseguir negociar em preço. Combinado? Bom, o segundo ponto aqui, o segundo erro que a gente mais percebe nas conversas com os fornecedores é relacionado. Esse, para mim, ele é um dos mais sérios que tem, sabe? Por quê? Porque ele fala sobre desorganização, sobre ele não entendeu que ele ainda tem um negócio. E isso dificulta muito o crescimento e a sustentabilidade do negócio, né? Então a gente está falando aqui sobre um tema relacionado a cada evento você precifica de um jeito. Se você é esse buffet, gente, tire um tempo, tipo amanhã, para organizar a precificação da sua empresa. Isso não só tá impedindo você de ganhar e de crescer. Isso tá tirando o seu tempo, porque você ali, orçamento a orçamento, você tem que ficar precificando na mão, calculando na mão, a quantidade de convidados, putz, o frete, a alterações. Se você faz isso um a um, é muito desgastante, galera. Você vai demorar para responder esse cliente. Quando você responder, você vai já perdeu esse cliente, porque demorou muito. E putz, você vai perder dinheiro. Esse é o nosso segundo ponto. E o terceiro, você não cria processos. Então, você não vai conseguir delegar. Então, você vai ter alguém de vendas e você não vai conseguir passar para ela que é assim que precifica. Essa é a nossa cartilha de precificação. Esses são os nossos preços. Quanto começa, quanto termina, e isso faz com que você realmente tenha um amadorismo importante, significativo dentro da sua empresa, tá? Esse é muito sério, gente. A nossa dica crie uma precificação por cardápio e desmembre o preço pela quantidade de convidados. Então, saiba exatamente o seu custo fixo com o seu custo variável. A gente vai falar muito sobre isso ainda na série de precificação que a gente vai lançar. Já tô até dando spoilers aqui, mas tenha o mínimo, sabe? Saiba os seus custos de produção, e saiba minimamente o quanto que você tem que cobrar. Isso é super importante, é necessário, é vital, né? É vital para sua empresa. Terceiro ponto, né? Eu confesso que eu cometi esse erro, logo que eu lancei a minha empresa. E posso dizer por experiência própria que faz
total diferença essa separação, né. E eu vejo que muitos fornecedores fazem isso, acabam cometendo esse deslize e de ordem prática a gente vai trazer aqui qual que é a solução para que isso não aconteça, tá? Bom, o terceiro erro, gente, tem a ver com Prolabore. Você coloca o seu salário no custo da festa? Me conta. Isso é essencial, né? O seu salário não é o que sobrou do evento. O que sobrou do evento é o lucro do evento. E aí, o que significa isso? Significa que todos os custos envolvidos já foram retirados desse valor. Significa que você já pagou tudo o que você precisava. Insumo, staff, luz, contas em geral e também o seu salário. E daí você tem o lucro, tá? Quando você entende e faz com que o lucro, o que sobrou, seja o seu salário, você tá, sinto muito lhe dizer, eu sei que é pesado, mas você tá roubando a sua empresa. Porque você tá deixando de fazer evoluções no seu negócio ou guardando caixa para capital de giro e você tá fazendo o quê? Pagando o seu cartão de crédito. Nossa, Laís, mas é difícil, é complicado, sobra pouco. Eu sei de tudo isso, gente. Mas uma coisa não inviabiliza a outra. Não significa porque você que tá sobrando pouco, significa que você esteja com problemas financeiros. O problema aqui é educação no final. É você conseguir enquadrar corretamente as contas, os blocos de contas, a fim de entender, eu ganho 5.000 reais, 10.000 reais de salário, eu preciso gastar 10.000 reais de salário. Porque se você oscilar muito mês após mês, você nunca vai conseguir entender, primeiro, o quanto é que vale o seu trabalho de verdade, e segundo, como que você promove o crescimento da sua empresa. Tá bom? Então, a nossa dica é aplique no seu custo fixo o seu salário. A gente vai ter, dentro da nossa série, até já dando alguns spoilers, a gente vai ter uma série de vídeos apoiando em vários capítulos de precificação, se não todos, acredito que em todos, como você pode calcular o seu Prolabore, tá bom? Bom, o quarto erro, você olhar para precificar, para trazer o seu preço, você só olha o concorrente. Gente, esse é um erro simples, mas ele é um erro crasso. Porque o que você faz? Eu quero abrir um buffet, ou eu quero ter um cardápio novo. Aí você analisa, sei lá, 3, 5 buffets ali concorrentes que têm similaridade com você. Aí você vai, fulano cobra 100, ciclano cobra 90, beltrano cobra 70. E aí o que você faz? Você faz uma média disso e fala, então eu vou cobrar tanto. Ou escolhe uma ali e fala, vou cobrar igual a esse. E tá errado. Pesquisa de mercado, gente, não me entendam mal, mas é super importante, tá? Precisa fazer, tem que fazer. Mas você não pode utilizar isso como fonte única do seu preço. Por quê? A negociação do fornecedor A é uma que ele tem. Os gastos do fornecedor B são outros que os seus. A equipe que o C possui não é a mesma que você possui. A margem que você quer colocar não é a mesma que eles estão colocando. Então, você precisa enquadrar isso tudo, tá bom? Dentro do seu preço, você tem que primeiro analisar os seus custos, entender o quanto você vai cobrar e depois fazer uma ação complementar, fazendo aqui uma pesquisa de mercado. Essa é a nossa dica.
Uma outra coisa extra aqui, de 6 em 6 meses, sempre analise o seu fornecedor. Pingue lá, peça um orçamento, brinque para entender quanto que eles estão cobrando para ver se você não está desnivelado. Então, não é só no momento que você precifica inicial, né? Então, abri o buffet, vou precificar, quero ver a concorrência. Você tem que fazer isso de 6 em 6 meses, com uma periodicidade alta, ok? E por último, eu amo esse erro aqui, porque ele é um erro para você fechar a festa. Então, eu cometo esse erro porque eu não quero perder o cliente, né? E aí, na ansiedade da venda, para você conseguir sair na frente, para o fornecedor, para nenhum outro concorrente pegar o seu cliente, você acaba fazendo isso na correria, sem precificar corretamente. Eu acho que você sabe o que é. E a gente está falando sobre substituições ou inclusões de itens no menu sem análise de preço. Então, gente, nunca, mas nunca faça uma substituição de um item no cardápio se você não sabe o custo dessa substituição, tá? E o que está incluso no custo da substituição? Várias coisas. Inclusive, se você sabe fazer a substituição na ordem técnica, na ordem de preparo, tá? Se você tá trocando uma galinha por um pato e você não sabe cozinhar um pato, você tem que colocar isso dentro do custo. Putz, qual é o custo de eu aprender a fazer um pato? Não vou chegar lá no evento e fazer o pato ali na hora, entendeu? E essa não é minha área. A minha área é mais finanças, mais tecnologia, mas são coisas mais óbvias que você tem que ir pegando para que você não faça coisas e fique no prejuízo, tá bom? Então, sempre analise. Pega um dia, se você tem uma equipe, alguém, pega e fala assim, putz, normalmente, quais são as substituições que o cliente mais pede? Ah, o cliente pede muito para substituir a tulipa pelo, ah, pelo frango desossado. Então, você vai entender quanto que custa isso. E já tem uma lista das substituições, do que fazer, do que não fazer. E do quando fazer, quanto que custa. Tá bom? E aí, uma dica extra é coloca de antemão os itens adicionais no seu cardápio. Então, caso o seu churrasco não tenha picanha, coloca lá embaixo. Adicionar picanha, portanto, a mais por convidado. Isso vai fazer com que você tenha vendas cross-sell, que é o que a gente chama. Então, não fazia parte do seu cardápio principal, mas ele foi adicionado. Então, é um valor adicional aqui e que te ajuda muito a ganhar margem. Ok? Isso tudo, gente, né? As substituições, as inclusões, elas dão um trabalho tremendo, né? Eu sei disso. Eu vejo no dia a dia como que vocês fazem. E essa é a nossa dica de ouro, a nossa última dica de precificação. Dentro do nosso site, você consegue ter uma calculadora de preço por produto, por menu, consegue comparar, fazer substituições e entender o quanto que você tem que alocar adicionalmente para esse cliente, para que a substituição seja positiva financeiramente para você, tá bom? E no nosso menu digital, dentro da nossa plataforma, você consegue colocar os seus cardápios digital e o cliente consegue substituir na hora os itens, fazer adição de produtos dentro do cardápio na hora. Então você não para o seu time de vendas para fazer substituições, para calcular. Isso tudo vem automático. Tá bom? Se você quiser saber mais, manda aqui, quero saber mais, quero entender como funciona essa plataforma, porque faz muito, muito sentido aqui para você que está no dia a dia. Tem muita manualidade, o seu processo operacional é complexo, você vive apagando incêndio, a gente pode te ajudar, tá bom? Conta muito com a gente. E nós chegamos no fim. 5 erros. Se você
Você está cometendo algum outro erro e eu não coloquei aqui? Me fala. Eu quero saber, tá bom? Eu sou nova no pedaço também, então tem muita coisa que eu quero aprender com vocês. Então a gente fecha aqui com esses erros que parecem simples no dia a dia, inofensivos também, mas que podem, gente, te limitar no crescimento ou, infelizmente, fazer você fechar a porta. Eu não quero fechar minha porta da empresa e eu sei que você também não quer. Então, por isso, analise, diagnostique aonde você está errando. Dos 5, o que você está fazendo de errado? Quais erros você está cometendo? Ou, Laís, eu não estou cometendo nenhum. Uau! Você vai ser um dos convidados aqui para falar sobre isso. E a gente vai trazer a série, eu já dei o spoiler durante a conversa aqui, mas a gente vai trazer uma série de vídeos curtos para que você precifique melhor, para que você comece a ter a tranquilidade e também senioridade para saber o meu negócio está nas minhas mãos, eu tenho o controle dele e a prestação não é um problema. A gente precisa tirar esse monstro do dia a dia do empreendedor. E a gente vai trazer também no finalzinho uma inteligência artificial que vai te ajudar no seu dia a dia, de graça, gratuito, você não precisa pagar nada, para que te ajude no dia a dia a como manter a cadência contábil na sua empresa, como manter a precificação aqui em dia. Combinado? Eu posso contar com vocês? Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Foi um prazer ter esse tempo, falar um pouquinho sobre isso. E nos vemos no próximo. Me segue por aqui, segue a MeUp, segue a gente também no Instagram, MeUpBR. E, putz, estamos aqui para o que vocês precisarem, ok? Um abraço, tchau, tchau.